Aí é o seguinte, cara, o que que você acha do cristão que, eu não vou dizer assim, que o cara que está na igreja, ele tem a obrigação ou não de estar no pop? Ou todo mundo tá no pop, nem viu, e tá, e pronto, acabou. Porque tem os extremos também, né? Tem gente que exagera demais, né, meu irmão? Tem gente que eu acho que passa da conta. E o cristão que passa da conta? Eu já fui em igreja que eu cheguei lá, o cara tava cheio de corrente, tal, pessoal tudo tatuado, né? Dentro da igreja. Eu particularmente, eu acho que normal, não é porque o cara tem tatuagem que ele é mais ou menos, que ele sangra que nem eu mesmo e tá tudo certo, né? E até eu falei, tem muita gente boa fora da igreja, tem muita gente ruim dentro da igreja, Sim. né? Como é que você vê essa história? Você chega um cara lá todo tatuado na tua igreja lá, todo lá. Cara, esse assunto ele é muito sensível e ele é muito importante, né? Eu vou te pedir licença para gastar um pouquinho de tempo nesse assunto aqui. A questão do pop, a questão da tatuagem, aí eu vou pegar também, já vou levar para a questão do piercing, do cabelo de outra cor. Um pastor amigo meu, ele semana passada até, ele chegou para mim, ele abriu um texto em Levítico 19. Né? Eu estou até com a Bíblia aqui, Levítico 19, e aí do versículo 26 em diante. E aí ele falou assim, o que você acha de tatuagem? Aí eu falei, eu acho que assim, você fala se é certo, errado, pecado não é? Eu falei, você acha que é pecado? Eu falei, não, tatuagem você não vai ter nenhum texto bíblico que fala que a tatuagem é pecado. Aí ele estava preparado, né? Eu percebi que ele estava, porque ele já falou assim, então como é que você me explica Levítico 19, 26 e 27 e 28? Aí eu vou ler para o pessoal que está acompanhando a gente aqui e depois eu vou explicar minha posição para responder a sua pergunta com mais honestidade. Levítico 19, 26 em diante. Não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis nem adivinhareis. Não cortareis o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificarás a ponta da tua barba. Pelos mortos, não dareis golpe na vossa carne, nem farei marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Aí assim, eu virei para ele e falei, bom, esse texto, ele não está dizendo que tatuagem é pecado. Ah, mas está dizendo aqui que não é para fazer marca na sua carne, que não é para dar golpe na carne, fazer marcas. Algumas traduções mais novas vão trazer até o termo tatuagem. Como é que você fala que não é pecado se Deus está proibindo? Aí eu falei para ele, existe texto e existe contexto. Aqui, quando Moisés escreve o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, Moisés ele está dando um ensinamento para um povo praticamente selvagem, na definição crua da palavra, que foi cativo no Egito 400 anos. Esse pessoal nasceu, cresceu e viveu como escravo. Esse pessoal foi ensinado nas culturas dos egípcios, eles aprenderam a falar e a escrever o egípcio, eles tinham contato com os deuses do Egito. E o que acontece aqui? A Bíblia de Jerusalém ela vai trazer uma nota de rodapé, que ela fala que os egípcios, antigamente, eles tinham rituais de luto, que quando pessoas muito queridas morriam, eles faziam marcas na pele com letras ou inscrições que homenageavam os seus falecidos parentes. Sim. E aí, um povo que nasce, cresce e vive 400 anos nesse contexto, é natural que traga para si os costumes que é o que ele conhece naquele momento. Então, quando Moisés começa a catequizar esse povo, Moisés ele fala, olha, não fará no seu corpo nenhuma marca e não dará golpes na pele, e aqui está dizendo, pelos mortos. Ou seja, aqueles rituais funerários que vocês faziam, não faz mais isso não, porque não agrada ao Senhor, era um costume egípcio, a realidade agora é outra. Aí eu expliquei isso para esse irmão. Aí ele falou assim, então você está validando o uso da tatuagem? Eu falei, não, veja bem, eu estou te dizendo que a tatuagem ela não é um pecado. Você não vai ter texto que diga, se você se tatuar, você está pecando. Até porque no contexto de escravidão do período da igreja, lá no Antigo Testamento, uma pessoa que era escrava, diferentemente do que a gente sabe hoje de escravidão, a pessoa escrava da época era um servo comprado para um determinado serviço, isso. E ele vivia como alguém da família e gozava dos mesmos direitos que os filhos, inclusive com direito à herança. Mas os contratos eles eram com 7 anos, os contratos de escravos.
Ao final do 7º ano da prestação de serviço, se o escravo ele optasse por continuar vivendo com aquela família voluntariamente, era feita uma marca na mão ou na testa dele, para que ficasse ali comprovado que, por livre e espontânea vontade, resolveu continuar morando ali com aquela família. Ali. Exatamente. Então, assim, aí alguém que está me ouvindo agora está dizendo, pô, legal. Mas ele fala também aí a respeito de cabelo e barba. Numas dessas eu tô lascado, Exato. Né? Porque eu não tenho barba, eu não gosto, já fiquei barbudo. E arranquei o cabelo também. Mas isso não é cultural. Tem lugares que o povo tudo careca. E não é porque caiu o cabelo igual o meu aqui assim, não. Mas é porque era costume lá. Né? Eu vou concluir. Tem lugares que tatuagem, dependendo da tatuagem, você é um grau, né? Dependendo da tatuagem, é um guerreiro, é um rei, é uma rainha, é um príncipe e tal. É um guerreiro que, sei lá, venceu tantas batalhas ou não e tal. Enfim, cada lugar no mundo teve o seu, seus costumes, sua história. Eu vou só concluir esse da tatuagem e vou pegar esse gancho teu da barba, que ele é muito importante também. Aí a galera que tá me ouvindo, que tá me assistindo, fala assim, pô, legal, agora você me deu uma boa base para defender porque que tatuagem não é pecado, então eu vou me tatuar e o meu pastor não pode dizer que eu tô errado. Veja bem, o tatuar-se, se tatuar, fazer uma tatuagem não é pecado. Agora nós estamos falando sobre cultura pop. Então o que é importante? Por exemplo, se um jovem da igreja chega para mim e fala assim, então baseado em não ser pecado, você recomenda que eu faça tatuagem? Eu vou dizer para ele, não. Mas não é pecado, só que tem um detalhe. Quando você está inserido como membro de uma instituição, a saber, igreja, onde você sabe que naquela igreja, a cultura daquela igreja que rege a doutrina, os costumes através do tempo, e ela foi se solidificando naquele costume. A partir do momento que você está inserido num contexto de uma igreja que, por costume, não aprova o uso de tatuagem, porque, de repente, no entendimento deles, é mal aparentado, ou passa uma impressão ruim, então, ou mas descredibiliza. Aí seria a regra daquele local. Então, aí, deixa eu concluir. Se você está inserido num contexto onde você sabe que a regra que rege aquele local, ela reprova, você, sabendo disso, você insiste em fazer, você não peca pela tatuagem, você peca pela rebeldia. Sim, mas aí é o seguinte, aí você está querendo ir contra aquela regra. Exatamente. Né? Então, é igual, por exemplo, você tem seu pai e sua mãe lá. Quem manda lá na casa é o teu pai e sua mãe. Justamente. Não é você. Não, aqui, se você quiser ficar aqui, é assim, assim, assado. Você não quer, você faz a tua casa, você monta a sua casa, você faz do jeito que você quiser lá. Lá quem manda é você. Exato. Aqui, nesse lugar, eu não quero pessoas tatuadas. Então, beleza. Então, eu tô indo para outro lugar onde que vão me aceitar. Exato. Mas o que o pessoal quer hoje é o seguinte, você é obrigado a me aceitar. Aí fica complicado. Isso aí, entendeu? O que eu vejo muito acontecer é isso. Eu já fui em igreja onde o pastor era tatuado, e daí? Entendeu? E às vezes é antes do contexto dele se converter. Rodolfo Abrantes, quando ele vai pregar em igrejas tradicionais, ele já explicou isso. Ele faz questão de ir com camisa social até o punho e às vezes gola padre até aqui, porque por mais que ele vai explicar, não, mas era antes. Tem irmão que vai se escandalizar. E Jesus ele faz recomendações no Novo Testamento que se alguma prática tua escandaliza o teu irmão, deixa essa prática. É melhor você continuar vivendo bem com o teu irmão. Então, por exemplo, mas não é pecado. Mas você está num contexto que você sabe que não aprova essa prática. Se você insiste em fazer, porque você tem subsídio e tem argumento, até na própria Bíblia, você não está pecando pela tatuagem, você está pecando pela ousadia da sua rebeldia em relação ao contexto que você está inserido. Por exemplo, se você entrar na minha casa e você entrar com o sapato que você veio da rua e você entrar na minha sala e a gente sentar para conversar, eu não me sinto ofendido. Mas se você fizer isso na casa de uma pessoa nascida e crescida numa cultura oriental, alguém que veio da Ásia, ele se sente extremamente ofendido e entende que é extremamente desrespeitoso você entrar com o sapato da rua na sala da casa dele. Principalmente se você souber que lá tem essa cultura, Exato. né? Exato. Então, assim, é a cultura, entendeu? Quando você não sabe, errado. Eles até... Eu sei que eu já tive um relacionamento com japonesa e eu sei como é que funciona. Sim. Quando você não sabe... né? Você chega,
já de cara, depois vai explicar, ó, que funciona assim, chegar aqui você tira. Ou seja, já foi explicado como é que funciona a regra lá. Aí você torna a fazer isso, aí você está afrontando. Exato. Entendeu? Aí o teu pecado não é pelo ato, é pela afronta. Exatamente, a mesma situação da tatuagem em determinados locais, né? É um negócio bem... É bem interessante, é bem interessante. E assim, por exemplo, olha que coisa interessante. Você falou da barba, né? Eu vou pegar esse gancho aí. Barba e cabelo. Eu fiquei 7 anos usando bigode de cavanhaque, aí você lembra disso. Mais recentemente, o pastor da minha igreja chegou para mim e falou assim, irmão, nós queremos que você comece a representar mais a igreja, você vai pregar em outras congregações, você vai ter mais oportunidades aqui na congregação, você vai fazer uso do púlpito, você vai ensinar a palavra de Deus. Pelo costume da nossa igreja, você sabe que os obreiros, eles não usam barba. Então, irmão, você representa a nossa instituição, né? Por favor, né? Aí, assim, eu já ouvi até esse comentário. Ah, mas você usou barba 7 anos seguidos, você fez a barba para agradar pastor? Não era para agradar o pastor, mas é o que eu falei. Eu estou inserido numa instituição que eu sei que, por costume, os obreiros não usam barba. Ah, você não vai achar nenhum texto bíblico, aqui inclusive, o texto que nós lemos em Levítico 19, ele vai dizer para você tomar cuidado para você não ferir a ponta da barba. Ó, nem danificarás a ponta da tua barba, verso 27. Então, ou seja, eu não posso cortar a minha barba de qualquer jeito, porque Deus se ofende com isso. Agora tem igreja que fala que eu tenho que fazer a barba completamente. Entendeu? Então, e aí? Quer ver um exemplo? Você entra em qualquer igreja no Brasil, especialmente católica, por respeito, você tira o chapéu. Sim. Se você entrar numa sinagoga, põe o chapéu. Don Richardson, que é um antropólogo cristão, ele dá exemplos de tribos ao longo do mundo que ele visitou. Se você estende a mão para uma determinada tribo, você está desafiando ela para uma briga. Ó. Se alguma tribo te estende a mão, você recolhe, você está sendo desrespeitoso. Tem beduínos do deserto que vivem em tendas até hoje, que se após você fazer uma refeição com ele, você não arrotar, ele vai entender que você recusou a comida que ele te deu. Olha só. Cara, tudo é cultura. É questão da cultura, né? É cultura. Então é aquele negócio. Paulo, ele fala, eu fiz-me de louco para ganhar os loucos, eu fiz-me de sábio para ganhar os sábios. Ou seja, ele fala, eu me adaptei a cada público para que ninguém se escandalizasse, eu pudesse dialogar em paz com todos. Uma coisa é você saber entrar e sair de qualquer lugar sem fazer inimizade. Outra coisa é você não ter identidade. Porque também, assim, eu posso respeitar a cultura do lugar onde eu estou, mas eu não posso também negociar os meus princípios. Sim, claro. Entendeu? Se numa cultura normal você dá tapa na cara da mãe em público, eu não vou fazer isso. Eu prefiro me retirar dali. Ué, tem culturas, tem tribos, cara. Ó, você vê, existe muito essa questão da ONU tal, de que você tem que preservar as tribos com a identidade original que elas têm, você não pode violar isso. Cara, tem tribo que a primeira relação sexual do menino quando passa para a maioridade é com a mãe. A gente já entendeu que isso é incesto. Os espartanos, os atenienses e os espartanos, quando o bebê nascia com deformidade, o que eles faziam? Subia no penhasco e jogava fora para morrer. Caraca, velho. Cara, é cultura. Aí você chega lá e fala assim, não, salva o coitado do deficiente, né? Leva ele para se tratar, tal, aquela coisa. Tem o Teleton lá, né, do Silvio Santos, tem o Unicef, Criança Esperança lá. Mas tem cultura que você despreza a criança porque tem deformidade. Você quer ver que coisa interessante? Mas isso ainda existe até hoje, não, né? Cara, tem tribos que existem. Eu tenho um livro que chama O Fator Melquisedeque, que é o Don Richardson, ele é um antropólogo cristão. Ele faz o relato das várias tribos onde ele conviveu para conhecer um pouco mais, levar o evangelho. E ele conheceu culturas que ele falou, cara, se a gente fizer alguma coisa parecida com isso na nossa sociedade, a gente vai ser cancelado, a gente vai ser preso, vamos responder para vários crimes, crime de adultério, crime de incesto, crime de homicídio, crime de feminicídio. Você entendeu? Tem uma série de coisas. E assim, a ONU ainda existe, né? E a ONU defende como patrimônio natural da humanidade. Eu estou fazendo faculdade de ciência da religião, né? E essa faculdade, ela ensina sobre cada religião. Ela vai ensinar, por exemplo, que você tem que chegar num contexto... Coisa de louco. Que você não pode chegar para uma tribo e falar assim, não, é errado você matar o seu filho se ele nasce com uma deformidade. A ciência da religião ensina que você não pode modificar a cultura e a crença daquele povo, que eles têm que ser preservados à íntegra. Mas tem coisa... Você me fez lembrar de um filme, Star Trek. Eles visitam outros mundos, né? Sim. E a regra é não influenciar nos costumes de lá. É bem isso aí que você está falando. Então eles viajam pela
galáxias e tal. Eu acho o máximo E aquilo não lá. pode interferir Não, no não pode. ecossistema, não pode Eles interferir vão, na cultura. não, eles vão lá. Agora, olha a grande hipocrisia da sociedade moderna. Você não pode interferir na cultura indígena porque ela tem que se manter íntegra como ela é da forma natural. Só que hoje em dia eles dizem que o pai não tem mais autonomia para ensinar os filhos para eles serem na escola o que eles são ensinados em casa, que os filhos têm que ser aquilo que eles acharem melhor. Você Então, percebe a hipocrisia da sociedade, a cultura pop como ela é hipócrita? Isso eu já acho um tremendo de um absurdo. Né? Até estava falando hoje sobre isso lá no meu trabalho. A gente estava conversando. Uhum. Porque, por exemplo, cara, eu lembro, minha mãe só olhava. Eu não sou a favor a bater em criança, principalmente igual eu apanhei, né? Aquilo lá não é apanhar, aquilo era espancar. Aquilo era Popó e Bambam. Popó e Bambam, é mais ou menos isso, mais ou menos isso. Eu era o Bambam da história. Nossa, quem né? nunca, né? Mas eu também não sou a favor de deixar... Né? Filhinho, a criança está destruindo a loja, está destruindo a casa. Olha, o moço está com cara brava. Filhinho, não, tem que pegar e mostrar, sabe? Pega com uma certa firmeza, sem machucar, lógico, porque a criança tem que ter respeito. Sim. Ela, mas tem que conversar. Alguém tem que pôr o limite para ela. Tem que conversar, conversando. Meu pai sempre falou, tem duas maneiras de resolver a situação. A primeira é conversando. A segunda, Deus sabe o final. Então, assim... E o mais louco que eu vejo são pais velho também, de 40 anos, 45 anos. Mas peraí, você não foi criado assim, sabe? E o pessoal que está fazendo essas leis aí são tudo velho também. Sim. Sabe? Eu já vi psicólogas falando isso que você falou. Psicólogas dizendo que quando a criança ela começa a entender os seus sentidos, né, o tato, o olfato, você não pode impedir a autodescoberta da criança no aflorar dos seus sentidos. E aí tem aquela que criancinha, às vezes uma criança encontra com a outra, né? Você pega duas criancinhas de 1 ano, aí o menino vai lá, puxa o cabelo da menina, ela chora. Ah, não, mas eles não têm malícia, não, ele tá se descobrindo, os contatos, as relações. Se em algum momento aquilo não for imposto um limite, esse cara depois na adolescência, na maioridade, ele vai achar que ele pode pegar a mulher que ele quiser na rua e tratar do jeito que ele quiser, porque é o direito dele. Aí ele acha vamos dizer, um velho louco. Tipo assim que nem a gente. A gente, você é novo ainda. Olha, tá com a gente aqui na nossa... falando aqui a respeito do tema, tá achando bacana, muito boa essa matéria, esse tema. Eu lembro da música, tá falando da música... como é que é? Rivers of Babylon. Que ela falou, não sabia, nem eu sabia, a Drica, ela tá falando que eu também não sabia, eu sabia que eu não gostava, não é que eu não gostava da música, eu não gostava e não gosto da voz da cantora. Não sei nem se ela tá viva ainda, não sei. Dificilmente. Tá? Porque quando eu era novo, eu ouvia essa música, ela era velha, agora o velho sou eu, pré-histórica. O Rivers of Babylon, acho que é de 76. 76, é isso mesmo, eu vi.